Sejam todos muito bem-vindos a essa noite de quinta-feira que a gente dedicou para falar sobre literatura, para falar sobre psicanálise, Kafka, e queria contar para vocês que esse encontro foi muito esperado, foi construído com muito carinho pela Paula, e eu tive a honra de participar, de estar junto com ela em alguns momentos. Então, queria me apresentar, eu sou Isadora, sou psicanalista da Casa Frida. Não sei se tem alguém que é novo aqui, mas eu vou contar para vocês um pouquinho o que é a Casa Frida, bem rapidinho. Inclusive, a gente está comemorando agora em setembro 4 anos, nosso projeto começou há 4 anos atrás. Eu, a Carla e a Renata, que são psicanalistas também, que estão aqui, e a gente queria achar esse espaço para poder falar sobre luto, e de uma maneira que a gente utilizasse da arte e da psicanálise para poder abrir espaço para a gente falar de coisas difíceis de serem faladas, né? Então, a Casa Frida foi construída nesse sentido, a gente tem a arte como mediadora, então, todos os nossos encontros a gente traz algum escritor, algum artista, algum livro para poder debater e ajudar na nossa conversa. Então, pensando nisso, a Paula pensou nesse curso, né? Hoje é uma introdução para falar sobre o Kafka, e então eu queria passar a palavra para ela, agradecer todo mundo que está aqui, que vocês aproveitem muito, porque foi tudo elaborado com muita, muita vontade. Aproveitem. Paulinha, vou passar a palavra para você. Obrigada, Isa. Vocês estão me ouvindo? Sim? Olá, boa noite a todas, a todos. Que gostoso estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes eu vou só fazer um destaque para essa fala da Isa, de que hoje a gente está fazendo um encontro inaugural. A ideia é a gente introduzir não só um pouquinho a obra do Kafka, que a gente vai abordar com mais profundidade nos 2 outros encontros, a gente pensou também em realçar o que a gente faz, mostrar um pouco do trabalho da Casa Frida no concreto, um pouco, e também no teórico, explicando um pouquinho qual é a ligação entre quem lê e quem escreve. Que relação é essa entre o escritor e o leitor? O que ela propicia para cada sujeito, para cada pessoa? E para isso, vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Porque agora eu não vou mais enxergar ninguém. Sim. Sim, boa noite. Boa noite. Estão vendo em modo apresentação? Perfeito, Paula, está em modo apresentação. Sim. Maravilha, porque aí fica maior, dá para todo mundo enxergar. Então, só uma perguntinha antes, se vocês quiserem colocar no chat. Tem gente aí da área da psicanálise? Deixa eu dar uma olhadinha rápida no chat. Eu faço psicanálise há 15 anos, e agora eu comecei uma formação psicanalítica. Joia, muito bom. Bem-vinda, colega. Obrigada. Só para saber, para ajustar um pouco a linguagem, né? Tá bom, então estou vendo que tem psicanalistas, pessoas que estão se aproximando da área, mas acho que também tem leigos, né? Gente que não é da área, advogada, TI, farmácia, ótimo. Quanto mais diverso, mais colorido fica. É só uma curiosa aqui. Bem-vinda, também sou curiosa. Uma pergunta muito importante também. Vocês já tiveram... tem um pesquisador, é isso que eu queria saber. Se vocês já tiveram contato com a obra do Kafka, se é uma novidade total, se é uma curiosidade... Tem alguém aí que já conhece, já leu os livros dele, os contos? Eu já li contos. Tá, joia. Li contos, mas eu ainda não li, assim, livros, não. Tá,
aprofundei na obra. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, eu vou ajustar aqui a linguagem. Então, a gente foi pensando, né? O título que a gente deu para esse encontro é Prazer de Escrever, Prazer de Ler. A função da literatura na subjetividade. Eu trabalhei como eixo 2 textos, um do Freud, que chama Escritores Criativos e Seus Devaneios, e o outro do Roland Barthes, O Prazer do Texto. Esses 2 textos dialogam bastante, e aí a gente vai agora entender por quê. Então, vamos entrar aqui primeiro no Freud. Então, fundador da psicanálise, depois dele a psicanálise caminhou muito e ainda caminha, é um organismo vivo, né? Mas ele escreveu esse texto, que a gente vai trabalhar um pouquinho agora, porque ele ficava encantado com a literatura, com a poesia, com a dramaturgia. E uma curiosidade, o único prêmio que ele ganhou pela obra não foi nem na área médica, que ele era médico de formação, e nem na área da psicanálise, da psicologia, enfim. Foi, na verdade, um prêmio literário, chamado Prêmio Goethe, em 1930, de tanto que ele escrevia bem. E numa entrevista que ele deu em 1934, salvo engano, ele se descreveu como um cientista por necessidade e artista por vocação. E aí, na época, ele levantou o ponto de que a psicanálise era, naquela época, enfim, mais aplicada por escritores e artistas do que pelos médicos. Olha que coisa linda. Então, a gente vai investigar hoje, né? É possível comparar as pessoas ditas normais, digamos assim, aos escritores? Qual é o ponto de aproximação, né, entre a gente e essas pessoas tão geniais, como Kafka, por exemplo? Qual é a relação que a gente pode estabelecer? Então, para tudo isso, o Freud foi lá para a infância, foi pesquisar a infância para tentar entender toda essa relação. Bom, então, uma doença, a chegada de um irmãozinho, a ida para a escola, briga com o pai, com a mãe, com algum colega. Qualquer conflito, a criança vai tratar na brincadeira. Vai tratar disso, vai elaborar isso na brincadeira. É no brincar que a criança cria um mundo mais aprazível que o mundo real para ela. É na brincadeira que ela rearranja, reconstrói, muda a realidade de modo a lhe dar mais prazer do que o conflito que ela está vivenciando fora. Então, o que acontece? A criança cresce, vira adulto, e como nós, adultos, lidamos, né, com as nossas crises, com os nossos dilemas, com os conflitos que se apresentam? Uma crise conjugal, dúvidas profissionais, medos. Uma das saídas psíquicas é a fantasia. Esses devaneios que a gente tem durante o dia, isso sem falar também no sonho noturno, mas agora a gente está falando um pouco da fantasia mesmo. E aí o Freud foi investigando e entendendo que a criação literária ela tem algo desse mesmo mecanismo da fantasia e do brincar da criança. Do mesmo jeito, a escrita, né, a criação literária, ela recebe uma carga enorme de energia, de afeto, e além daquilo que é escrito conscientemente, vem também uma carga bem grande de material inconsciente. Quem escreve não tem muito controle. Tem escritor que diz que é quase que uma psicografia, assim, a caneta leva. Situações de crise, desprazerosas, perdas, lutos, que é o que a gente mais lida aqui na Casa Frida, no ato da escrita, essa ferramenta ela pode ser muito poderosa. E mais, pode trazer também muito prazer para o leitor. O Freud usa o termo fruição. Então, nesse texto que eu falei, Escritores Criativos e Seus Devaneios, o Freud se debruça no efeito da escrita para o escritor. Ele faz toda essa passagem, né, da brincadeira infantil para a fantasia, para a criação literária. Então, me parece que esse foi o gancho, a minha hipótese é que esse foi o gancho, o ponto eleito pelo Roland Barthes para escrever o outro texto que eu usei como eixo para esse encontro. 60 anos depois, ele escreve um texto que, na minha opinião, dialoga
muitíssimo com esse texto do Freud, são absolutamente complementares. Então, vamos aqui para o Roland Barthes. Filósofo, sociólogo, escritor, crítico literário. Quem não leu, leia, os livros dele são difíceis de ler, os textos dele são complexos, o Freud escrevia de um jeito muito mais leve, mas é muito poético também o que o Roland Barthes escreve, e o argumento aqui é que a escrita e a leitura não estão tão distantes assim em termos de investimento e também de efeito. Baixa ali para mim, por favor. Oi? Vera, você falou comigo? Acho que não, acho que ela ligou sem querer o microfone. Então... É Paula, né? Paula, nós vamos receber material depois? Sim, depois eu vou mandar um texto e algumas indicações de leitura para a gente poder falar mais para quem for no... E esse material também? Não, esse material não. Esse material a gente está compartilhando agora, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Imagina. Então, pensando no Roland Barthes, ele criou duas categorias muito bem categorizadas, o texto de prazer e o texto de fruição. O texto de prazer seria aquele gostosinho, aquele que a gente lê sem grandes expectativas, sem grandes mudanças, um texto confortável. Já o texto de fruição seria aquele texto que quebra tudo, seria aquele texto que cria um desconforto na gente, nos coloca em estado de perda, quebra os paradigmas, amplia a nossa visão de mundo. E só relembrando, esses dois termos, prazer e fruição, estão contidos naquele texto do Freud. Então, o Roland Barthes simplesmente foi pegar a outra ponta dessa relação. Freud fala do escritor, Roland Barthes fala do leitor. O efeito da leitura para o leitor. Esse legado. E aí, minha opinião pessoal é que os textos do Kafka se enquadram nessa segunda classificação, um texto de fruição, porque nem todos os textos dele são agradáveis e palatáveis, alguns não são, alguns são bem incômodos, porque nos tiram dessa zona de conforto do livro gostosinho, mas nos fazem crescer. Bom, então... a gente repete, às vezes, né, a leitura de um livro, a leitura de um texto, mas cada vez que a gente lê é como se fosse um outro texto. As impressões, elas são revisitadas. Não é à toa que a etimologia da palavra texto é tecido. Eu achei isso tão lindo quando eu pesquisei, porque parece que o autor, ele tece e o leitor se cobre, se enrola, de alguma forma tece também. A gente se envolve num bom texto, né? E qual é a função da leitura? Bom, milhares, né? Mas vamos aqui apontar algumas. Cada vez que a gente lê, abrem-se sentidos para as palavras, para aquilo que a gente está lendo, para a trama. Os textos, eles são polissêmicos. Eles renovam o leitor, de alguma forma, e fazem o leitor ressignificar as próprias experiências. A leitura faz com que a gente se identifique com as personagens, faz com que a gente queira viver aquilo de alguma forma, faz com que a gente pare e pense, nossa, isso já aconteceu comigo. Acho que todo mundo aqui, depois a gente abre no final para conversar um pouquinho, para não ficar só expositivo, vocês podem contar um pouquinho da experiência de vocês com as leituras, e principalmente quem já leu, com as leituras de Kafka. Bom, então, vamos aproximar essas duas pontas, né? A escrita e a leitura como ferramentas. Tanto o escritor quanto o leitor se reinventam, se recriam, ampliam o eu, podem resolver conflitos, criar outros conflitos psíquicos, estou falando de conflitos internos, satisfação de desejos. A criação artística, ela pode vir da impotência e do desamparo, mas também pode vir do êxtase, também pode vir de uma alegria extrema. A leitura, idem, ela pode
provocar impotência, desamparo, ou ela pode gerar êxtase. E, de qualquer forma, tanto uma atividade quanto a outra ampliam a nossa visão de mundo, expandem a nossa visão, podem quebrar paradigmas. Um povo estudado é um povo que faz revoluções, né? Então, aqui existe esse jogo erótico. Quando eu digo aqui erótico, para quem vem da psicanálise vai entender, quem não vem é só para deixar claro, jogo erótico a gente não está falando de fazer sexo, o jogo erótico no sentido do erotismo, no sentido da libido, no sentido daquilo que nos move. O escritor, ele busca, de alguma forma, um leitor imaginário, mas o leitor, quando lê um livro, ele também busca um escritor imaginário. Quem nunca pensou, né, durante uma leitura de um livro empolgante, assim, puxa, eu tenho certeza que eu seria amiga dessa escritora, a gente tem tudo a ver, né? A escritora nasceu em Londres, na era vitoriana, ela usava espartilho, ela jogava cricket, ela ia para a escola de carroça, mas a gente tem tudo a ver. É porque a gente encontra pontos de identificação e a gente fabrica também pontos de identificação, né? E aí, nessa relação, a gente pode criar também uma ponte com uma relação analítica, com um processo de análise. Quando um paciente e um analista estão ali no setting, né, no consultório, o que se produz ali também tem um tanto concreto e tem outro caminhão ali que é de coisas imaginadas, o paciente vai se sentindo em relação ao analista, e é essa relação, é esse entre que permite que alguma coisa aconteça, alguma transformação no sujeito que foi lá buscar essa ajuda psicanalítica. Bom, então, de um jeito ou de outro, tanto a criação artística, o processo analítico, a leitura, tudo isso, né, criam novas realidades, suscitam novos entendimentos, insights, são travessias semelhantes, né? Falando de um projeto que a gente tem aqui também na Casa Frida, o projeto Travessias. Tem algo de profundamente erótico nesse ato de deflorar um romance. Roland Barthes usa mesmo esses termos bem sexuais no livro O Prazer do Texto. Não é só o voyeurismo de observar a história que está lá se desenvolvendo. Claro que tem isso também, mas principalmente é penetrar nessa história, se misturar nela, se identificar com ela, se juntar nela, tornando né, o escritor e o leitor, essa ilusão de completude, essa ilusão de preenchimento da parte que nos falta a todos nós, essa falta constitutiva. Quando alguém escreve, se lança eu estava dizendo, né, um leitor imaginado, a um objeto desconhecido. Quem escreve fantasia com esse leitor, com esse interlocutor. Existe ali uma intenção de seduzir, de prendê-lo. Como Calypso, eu lembro agora aqui da Odisseia, que é um poema épico que a gente usou já em alguns bons eventos aqui da Casa Frida, né? Tem essa passagem, Calypso amarrou Ulisses, Odisseu, né, na ilha dela. A gente espera, quando a gente escreve, um escritor, quando escreve, espera poder amarrar, fazer esse laço com o leitor, e o leitor idem, ele, conforme vai lendo, vai se embrenhando, ele espera criar esse laço com o escritor. É por isso que alguns livros pegam e outros livros não pegam, por isso que a gente às vezes fecha um livro, né? O livro não gruda, não capta, não captura. Bom, e no processo analítico, o paciente ele se desvela ao analista, que é um estranho familiar, é essa pessoa dotada de um suposto saber sobre ele, paciente. Desse jogo, dessas duplas que eu estou mencionando aqui, surge uma tensão que é muito necessária para o novo, para a elaboração psíquica, para as ligações, para as transformações que a gente procura fazer ao longo da vida. Bom, toda essa introdução, né, gente, vocês devem estar se perguntando, a gente não veio aqui falar de Kafka? Sim, mas a gente quer mostrar um pouco essa ligação, né? Essa via de mão dupla, essa comunicação imaginada entre o autor e o leitor.
É quase que uma apologia que a gente está fazendo aqui à escrita criativa, né? Como um possível impulsionador de laços, de trocas afetivas. Bom, significa que todo mundo tem que escrever um livro? Não, mas de qualquer jeito pode escrever um livro. Todo mundo pode, se quiser. Pode usar outros expedientes de escrita, né? Outros mecanismos. Até o WhatsApp, conversas de WhatsApp, diários, tudo isso é uma ferramenta. Significa que qualquer um de nós vai ganhar um prêmio Jabuti? Não, não necessariamente, né? Mas qualquer um de nós pode usar essa escrita como ferramenta. Então, agora, vamos entrar um pouquinho, vamos fazer um sobrevoo em Kafka, para depois a gente poder mergulhar mesmo eu quero, nos outros 2 encontros, espero que vocês possam estar com a gente, nos outros 2 encontros eu quero falar bastante da biografia do Kafka, do contexto geopolítico em que ele nasceu, tudo que ele foi enfrentando, a Primeira Guerra, a pandemia da gripe espanhola, os noivados dele, tudo isso que entra na leitura, entra na escrita dele. Agora a gente vai fazer um sobrevoo para entender um pouco o que é a obra do Kafka, se é que dá para definir, né? Porque Deleuze e Guattari, num livro muito bacana, num ensaio sobre o Kafka, eles definem a obra de Kafka como uma toca mesmo, com múltiplas entradas e saídas. Uma obra destinada menos aos significantes e mais à experimentação. Já Hannah Arendt posicionou o Kafka como um escritor que representa, digamos assim, a virada de um tempo para outro tempo. Ele estava lá entre o passado e o futuro. Ele testemunhou a segunda Revolução Industrial, mudanças políticas e geopolíticas muito importantes. Ele testemunhou a semente do nazismo e do fascismo. Ele viu crescendo um antissemitismo que se concretizou nessas formas muito agressivas, né, que culminaram com a Segunda Guerra Mundial e foram a gênese do conservadorismo que a gente encontra ainda hoje, né? A gente teve e ainda está tendo uma onda de um conservadorismo que o Kafka viu a sementinha disso. Ele enfrentou a gripe espanhola, essa pandemia que hoje a gente também está enfrentando, né, da Covid. Então veja que parece que a história vai se repetindo, né? Ele passou por uma tuberculose que acabou por tirar a vida dele. Ele morreu da tuberculose porque a gripe espanhola debilitou demais o pulmão dele. E acho que talvez o mais importante, que talvez seja um marcador usado pela Hannah Arendt para colocar ele entre o passado e o futuro, é que ele passou pela Primeira Guerra Mundial. O mundo foi absolutamente devastado, atravessado pela Primeira Grande Guerra. E o Kafka foi um escritor que conseguiu retratar toda essa realidade sem precisar falar dela diretamente. Essa é uma das facetas da genialidade dele. Ele retratou conflitos psíquicos que tinham muito a ver com esses conflitos externos. Ele sempre escreveu diários, cartas. Ele vinha, inclusive, de um círculo de amigos que era formado quase que praticamente por escritores. Não escritores profissionais, eram os colegas de escola mesmo. Praga, naquela época, era um local dentro do Império Austro-Húngaro muito intelectualizado. Então, a gente lê as biografias dele e a gente vê que praticamente todos os colegas dele de sala, de classe, os coleguinhas de turma, praticamente todo mundo escreveu pelo menos um livro. Eram todos escritores.
humanas, era muito desenvolvido. Mas é curioso, né? Porque esses amigos dele que publicaram tinham ali uma certa repercussão, uma certa fama nos seus respectivos meios, mas é curioso que a maioria nem foi traduzida. Eles não conseguiram sobreviver para além do território e da época, diferentemente de Kafka, que talvez tenha sido um dos últimos desses colegas a lançar um livro. Era muito contido no lançamento dos seus textos, na publicação dos seus textos, mas é o que a gente vê hoje, né? Um dos escritores mais influentes do século XX, alguém que influenciou inúmeras áreas do saber, a gente já vai chegar nisso. Mas o que é, enfim, a obra do Kafka? Quando a gente pensa nesse sobrevoo, é pouca coisa. Kafka era muito conciso, não só no número de publicações, mas também no jeito de escrever. Ele publicou uma novela, alguns contos, isso em vida, né? Estou falando. Em vida ele publicou A Metamorfose, salvo engano, Na Colônia Penal, O Foguista, sendo que O Foguista era o primeiro capítulo de um romance que ele não chegou a finalizar e só foi publicado póstumamente, que ele ia dar o nome de O Desaparecido, mas ele foi publicado pelo nome de América, foi rebatizado pelo seu melhor amigo, o Max Brod, a gente já vai falar dele. Em vida, então, além do Foguista, Metamorfose, acho que Um Médico Rural também. Mas ele escrevia o tempo inteiro. Ele de dia trabalhava e à noite ele escrevia. Passava as noites se dedicando à escrita. Era algo curativo para ele. E o melhor amigo dele nem sabia que ele escrevia. Até que num dado momento ele tomou coragem, tomou fôlego e publicou. E aí esse amigo, que é o Max Brod, que era um desses escritores que eu vinha mencionando, se vocês forem ver, eu pelo menos não achei nenhum livro do Max Brod traduzido. Aliás, achei acho que 1 ou 2. Depois a gente pode ver os nomes certinhos, mas só para mostrar, o Max Brod era conhecido ali naquele círculo. Max Brod vendia livros, Max Brod se sustentava com a sua escrita, muito diferentemente do Franz Kafka, muito diferentemente. Então, essa relação que eles tinham, que era muito profunda, de muita parceria, muita troca, Kafka deixou esse amigo como testamenteiro e pediu para esse amigo destruir os seus escritos quando ele morresse. E aí era algo que eu vinha discutindo com a Isa, né, Isa? Quem quer destruir, destrói, né? A gente acha assim, se ele pediu para o amigo, mas ele mesmo não destruiu, algumas coisas ele queimou, algumas coisas ele jogou na lareira. Quando ele estava com a última namorada dele, a última companheira, que foi a Dora Diamante, ele já estava muito doente, ele queimou um monte de manuscrito, mas não a totalidade do que ele tinha escrito. Então, a minha hipótese é que ele queria e não queria, tinha ali uma ambivalência. Era um desejo ambivalente de realmente destruir. Será que ele queria realmente destruir? Será que ele não fez esse pedido para o Max Brod, sabendo que o Max Brod o admirava muito? Porque lá no fundo ele imaginava que o Max Brod não ia seguir adiante com as publicações. Bom, a gente só pode imaginar, né? A gente só pode elucubrar. Mas, de qualquer forma, a escrita para o Kafka era algo muito privado, num primeiro momento da vida, né? Até ele tomar coragem e publicar num jornal um primeiro texto. E era uma função muito terapêutica para ele, né? Porque a gente pode dizer, é muito complicado a gente querer aqui analisar o Kafka, né? É muita arrogância, mas coisas que são meio evidentes, que a gente lê em qualquer lugar e dá para emerge das palavras dele e da história de vida também, que ele era um sujeito muito angustiado, ele era um escritor do conflito e um escritor conciso, como eu já disse, né, não só pelo tamanho da obra, mas também
pelo estilo. Ele era muito conciso nas palavras, ele tinha um poder de síntese invejável, daquelas pessoas que dizem muito escrevendo pouco. E o que é a obra dele? Né? Eu falei do que foi publicado, mas falando agora aqui não só do que foi publicado em vida, mas do que foi publicado póstumamente. A obra dele se constitui de aforismos, que são aquelas pequenas frases, pequenas sentenças repletas de significado, núcleos muito interessantes, que a gente vai ler alguns nos outros 2 encontros, algumas parábolas, que são textos que descrevem processos mentais, tem alguma mensagem, alguma moral. Ele escreveu contos, alguns bem curtos, inclusive. Vocês sabem a diferença entre conto e romance? A diferença não, o que está no meio, o que está entre o conto e o romance é a novela. Né? A novela não chega a ser um romance, não chega a ser um conto, ela está no meio do caminho, um pouco maior, um pouco mais... O escritor se detém um pouco mais na novela. Ele tem novela também, e ele tem 3 romances, mas vejam só, inacabados, que são O Processo, O Castelo, e aquele que eu já mencionei antes, que é o Desaparecido, que Max Brod renomeou, deu o nome de América. Nenhum dos 3 ele terminou. E agora eu não me lembro quem foi, eu não sei se foi o Otto Maria Carpo, agora eu não me lembro, mas alguém, se referindo a Kafka, disse que ele não terminou os romances porque os romances eram intermináveis. Não tinha mesmo como terminar. Bom, agora vou pedir licença e fazer aqui uma associação meio tosca, mas que funcionou muito bem para mim, espero que funcione para vocês, entre o Kafka e o Fernando Pessoa. Bom, a gente especula muito, né, sobre os limites da autoficção. Quanto do autor tem na obra? O quanto ele se mostra naquilo que ele escreve? O que é, afinal de contas, a autoficção, né? Bom, Fernando Pessoa, ele criou heterônimos com várias facetas dele mesmo, como se ele tivesse se fragmentado ali nos seus escritos, nesses heterônimos. E parece, de alguma forma, que ele se perdeu. Ele, Fernando Pessoa, ele mesmo, se perde, se dissolve naqueles heterônimos todos. Tem uma falta de Fernando Pessoa, ele mesmo. Agora, como é que a gente pode encontrar o Kafka, ele mesmo, o homem, na sua obra? Aí eu já penso que é o oposto, parece ter um excesso de Kafka na obra dele. É um uso e abuso da autoficção. Então, se o Fernando Pessoa se recriou de alguma forma, se perdeu nesses heterônimos, e a gente não sabe onde está o poeta, o Kafka... ele se derrama, né, daquilo que ele escreveu. Mas a gente pode reduzir a obra dele a uma obra de autoficção? Uma obra, sei lá, autobiográfica? Não. Claro que sim, tem esse aspecto, mas seria muito reducionista. A gente perderia uma parte muito grande também da obra dele, uma função muito grande da obra dele para a gente, que a gente vai ver agora. Mas, de qualquer forma, ele mesmo se definia, né? Ele escreveu uma carta para então noiva dele, a Felice Bauer, e no meio da carta ele escreve assim: eu sou minhas histórias. Então, a gente vê, né? As personagens mais célebres do Kafka são K e o Gregor Samsa. K, né, não precisava dizer mais nada, K, Kafka, é a personagem dos 2 romances talvez mais pungentes dele, que O Processo e O Castelo. E o Gregor Samsa é aquele que acorda uma bela manhã e se vê metamorfoseado num inseto.
é a personagem principal do livro A Metamorfose. Esse ele chegou a publicar em vida. E causou bastante furor, inclusive, a Metamorfose. Mas a gente pode, então, fazendo ainda essa comparação entre o Fernando Pessoa e o Kafka, que talvez, aí pensando um pouco alguma descrição psicanalítica, né, para o que a gente encontra na obra dele, a gente pode imaginar um Kafka que explorou ali um espelhamento, né, nas suas personagens, um espelhamento de si. As histórias, muitas delas são semelhantes em termos de eixo, em termos de núcleo. É como se fosse uma reprodução do traumático. Como explicar o que é o traumático para a psicanálise? Bom, de uma forma muito breve. A gente usa o termo trauma coloquialmente, no senso comum. Para a psicanálise, o trauma não é igual ao senso comum. O trauma seria, muito a grosso modo, gente, um acontecimento ou uma série de acontecimentos na vida do sujeito que podem trazer uma intensidade muito violenta, um excesso psíquico que o sujeito não consegue digerir. E isso fica voltando, de alguma forma, quase como um refluxo, aquilo que não é digerido e volta. Como é que surgiu esse termo trauma, né? Esse conceito que é muito usado e, enfim, a gente usa muito na clínica? O Freud, ele observou os grupos, né, as hordas de soldados, aqueles jovens voltando da Primeira Guerra Mundial, e ele observou que eles padeciam de distúrbios do sono. Eles tinham pesadelos repetitivos. Era o mesmo sonho de angústia que se repetia. E a gente sabe que sonho é um portal para a elaboração, né, daquilo que incomoda, das nossas questões, é o destino que a gente dá, de alguma forma, para os nossos desejos infantis, mas o sonho de angústia não. Esse sonho traumático, que é um sonho específico, ele não elabora, ele não traz grandes vantagens para o sonhador, para quem sonha. Ele só se repete algo que está ali voltando. E se a gente for estudar a obra do Kafka, se a gente se dedicar a ler com alguma certa sistematização os textos do Kafka, a gente vai perceber isso. Essa gênese que se repete, como algo que ele provavelmente estava tentando lidar. Né? Lembram que a gente estava falando no início da função da escrita, do escrever-se, do recriar-se? Talvez era ele tentando, repetindo essa história com novas roupagens, era ele tentando sair de alguma coisa traumática. Então, o que é a obra do Kafka, né? Vamos lá, de novo, tentando não ser arrogante, mas já sendo, né? É muito arriscado a gente tentar fazer aqui o papel de analista do Kafka, não é disso que se trata, mas era uma saída psíquica? Acho que isso a gente pode afirmar com certa segurança, porque, afinal de contas, qualquer criação literária, seja ela publicada ou não, é uma saída psíquica, assim como a fantasia, assim como os sonhos, são saídas psíquicas para os conflitos, para os desejos, para as nossas questões. E o Kafka usou dessa saída psíquica em profusão. A gente encontra diários dele desde, acho que 1909, salvo engano, tem aí um livro que tem a compilação de todo o diário dele, é uma delícia de ler. As cartas, vamos lembrar que era uma época em que não tinha, né, telefone, WhatsApp, enfim, era carta, as pessoas se comunicavam por cartas. E as cartas dele são maravilhosas. Os aforismos que a gente já falou, as parábolas, os contos e romances. Bom, eu fiz aqui um apanhado de alguns trechinhos de diários e cartas para mostrar, para a gente entender a função que a escrita tinha para o Kafka, né? Então, eu vou dar uma lidinha aqui. Destemido,
aberto, poderoso, surpreendente, emotivo, como só consigo ser ao escrever. Eu sou minhas histórias. Não vou mais abandonar meu diário, é a ele que preciso me agarrar, porque é nele que eu consigo, é só nele que eu consigo me agarrar. Bom, e por aí vai, né? Quando eu digo alguma coisa, ela perde de imediato e em definitivo a sua importância. Quando eu escrevo, ela também perde, mas por vezes adquire outra. Como por magia, uma vez que não fui impedido de fazê-lo por circunstâncias interiores ou exteriores, fui privado de escrever durante todo o dia de folga. Hoje é domingo. Novas descobertas sobre o ser infeliz que sou vieram consolar-me. Como desculpar o fato de eu ainda não ter escrito nada hoje? Parece que ele era implacável consigo mesmo quando ele não conseguia escrever. Era quase como que a higiene diária, né, cotidiana dele, é algo que estava lá na rotina. E se ele não fazia, ele se autopunia. Bom, aqui ele fala dessa sensação de afinidade, né, desse jogo erótico que existe entre o escritor e o leitor. Aqui, olha que bonito, é ele na posição de leitor. Esse meu interesse em acompanhar personagens secundárias sobre as quais leio em romances, peças de teatro e assim por diante, é um sentimento de afinidade. Ou seja, ele também era um leitor, né? E o que se repete nesse traumático que a gente está hipotetizando como algo traumático que volta nesse refluxo, né? Qual é esse eixo de história, esse núcleo que está lá, em todos os textos dele? É uma abundância de pai, de autoridade, de lei, juiz, polícia, qualquer figura de autoridade que remeta à figura primordial que é o pai. A sensação de deslocamento dos personagens principais, o sem lugar. Isso a gente vê pulando dos textos do Kafka. Bom, aqui mais alguns trechos do diário. Basicamente, eu fui destacando para mostrar como ele mesmo tinha consciência, né, da função da escrita. Olha aqui, miserável, miserável e, no entanto, com boas intenções. É meia-noite e o fato de eu ter dormido bem só constitui desculpa, porque de dia não teria mesmo escrito nada. A lâmpada acesa, a casa em silêncio, a escuridão lá fora, os derradeiros momentos de vigília conferem-me o direito de escrever, ainda que o que há de mais miserável. E desse direito faço uso a toda a pressa. Assim sou, portanto. Então, com isso, a gente viu a função da escrita do Kafka, toda essa escrita, não só os seus textos publicados ou publicados póstumamente, mas os diários, as cartas, tudo que ele escrevia, a gente viu a função disso para a subjetividade do Kafka, para tentar elaborar essa coisa traumática que a gente vai explorar mais nos outros dois encontros, mas que é esse excesso de pai, esse excesso de autoridade, esse arbítrio dessas autoridades autoritárias. Mas vamos abrir um pouquinho mais, né? A gente está fazendo hoje esse movimento de abrir e fechar nesse sobrevoo. Enquanto ele se reescrevia, o que ele legou para a gente? Qual é o legado do Kafka? Como é que a gente, leitores de Kafka, e como é que nós, como sociedade, podemos, ou não só podemos, mas já nos reescrevemos, de alguma forma, a partir da leitura dele? O que ele legou para a gente? Bom, eu coloquei aqui a imagem de uma engrenagem, aproveitando um termo, de novo, desses dois filósofos, Deleuze e Guattari, que descreveram a obra do Kafka como uma máquina.
uma máquina que engolia o homem ali numa sociedade que estava mudando muito. Era uma sociedade que viu o Império cair, que viu uma guerra chegar e acabar depois, né? O Império caiu depois, o Império Austro-Húngaro. Ele viu um antissemitismo acontecendo, ele viu isso crescendo e influenciando muito na sociedade em que ele vivia. Ele viu essa sociedade dentro da Revolução Industrial engolindo o homem trabalhador, engolindo o trabalhador dentro de estruturas cada vez mais desumanas. Vamos pensar que não existiam ainda os direitos trabalhistas, não existia sindicato, estava tudo surgindo ali, né? Ele deixou para a gente, então, uma obra muito crítica de tudo isso que ele ia observando. Mas o mais genial é que não eram críticas diretas, e sim críticas que a gente intui dos escritos, das histórias dele, críticas às instituições, ajudando a gente a criar sentidos sociais, né? Como o Kafka é utilizado, por exemplo, pelos advogados, eu já vou chegar lá. Esse sujeito engolido pela engrenagem, engolido pela família, engolido pelo casamento. Kafka não casou. Ele foi noivo 2 vezes de uma mesma mulher, depois ele noivou uma outra vez com uma outra mulher, ele teve algumas companheiras ao longo da vida, a vida dele foi curta, ele morreu com 40 anos para fazer 41, um mês depois ele completaria 41 anos. Era um homem que fugia das prisões, mas, na verdade, a maior prisão era ele mesmo. Então, o que ele nos deixou, né? Onde ele influenciou? Eu estava falando dos advogados. O termo kafkiano, vocês já ouviram falar desse termo? A gente escuta muito no Brasil, né? A injustiça, a lei vazia e arbitrária, o processo arbitrário, um juiz autoritário, caprichoso, uma sentença que não traz justiça, mas que traz uma máquina de punição aleatória, a desproporcionalidade entre uma infração e uma punição, o crime e o castigo, muito díspares. Enfim, uma crítica aos poderes judiciário, legislativo. Tudo isso a gente encontra na obra do Kafka, e os advogados assim deitam e rolam com essa referência, porque ela vem prontinha mesmo, né? Bom, na filosofia, o homem contemporâneo, sem lugar, buscando pertencimento. Na sociologia, sociedades burocráticas, essa máquina que Deleuze e Guattari falaram, como símbolo de poder, né, que engole o sujeito, digere o sujeito, transforma ele numa engrenagem do capitalismo, mais uma pecinha. Bom, e na psicanálise, que é o que nos interessa mais hoje, bom, é um livro aberto. Pensar Kafka, pensar a obra dele, pensar a história de vida dele, que se aproxima muito da obra, é ter ali um exemplo de complexo de Édipo, pensar o traumático como aquilo que se repete em busca de elaboração, e não é à toa que a gente encontra milhares de ensaios e resenhas e teorias e dissertações psicanalíticas que trazem o Kafka como objeto de estudo. Bom, e na literatura, a gente tem muita gente que tinha e ainda tem, enfim, Kafka como referência.
No cinema também, a gente pode pensar no Orson Welles. Ele, inclusive, ele fez uma versão cinematográfica do livro O Processo. Charlie Chaplin, que veio um pouco depois de Kafka, a gente tem Os Tempos Modernos, O Grande Ditador, dá para achar ali muita coisa de Kafka. No teatro, né, na dramaturgia, Samuel Beckett, com um absurdo, esse teatro do absurdo. Nossa, Esperando Godot é absolutamente kafkiano. Bom, e também na cultura pop, né? Enfim, no nosso dia a dia, a gente vê a metamorfose, por exemplo, o homem que vira inseto, besouro, barata, seja lá o que for, virou ícone pop, virou até música. Bom, então a gente tem aqui, né? Orson Welles, estou indo da esquerda para a direita, Charlie Chaplin, Albert Camus, Julio Cortázar, embaixo da esquerda para a direita, Paul Auster, Samuel Beckett, Ítalo Calvino, José Saramago, para dizer alguns, né? Ainda tem Sartre, tem muita gente. E aí, enquanto eu fui fazendo essa reunião, aí eu fui pensando, nossa, mas só tem homem aí. E foi me dando um incômodo. E aí eu confesso, se alguém puder me trazer essas referências de escritoras mulheres com uma clara influência do Kafka, por favor, me ajuda a feminizar essa lâmina, essa foto aí do PowerPoint. Aí, conversando com a Carla Bellintani, ela falou, mas é Clarice Lispector, né? E a gente ficou pensando ali, o estilo dela era muito, muito diferente do Kafka, mas a gente pode, sei lá, tentar forçar aqui, imaginar, ela usou bastante os bichos, o grotesco, ela tinha, né, a paixão segundo GH, a barata na cozinha, o rato ruivo, de mais de um conto ela fala de rato ruivo, essa imagem do rato, do grotesco. E, bom, e o Kafka tornou célebre o inseto, que não necessariamente é uma barata, lá na Metamorfose, e ele tem um outro texto muito curioso, chamado Josefina, a rainha dos camundongos, eu acho, Josefina e o povo dos camundongos, alguma coisa assim, também tem ali o rato. Enfim, estamos aqui tentando criar uma relação entre o Kafka e a Clarice Lispector. Se alguém tiver essa colaboração, vou agradecer muito, de escritoras, dramaturgas, enfim, que nitidamente se inspiram em Kafka, porque eu acho que de um jeito ou de outro Kafka está embrenhado na cultura, ele capilarizou. Então, de um jeito ou de outro, a gente tem a influência dele, ainda que inconscientemente. Mas me interessa, até como pesquisa, quem se dedica a usar essa influência do Kafka, uma mulher, né, de forma consciente, de forma alegada. Gente, estou acabando, tá? Para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, aqui alguns exemplos, né? Diante da lei está um porteiro. Esse é um texto que eu vou mandar para quem for fazer o minicurso. É um conto curto que é muito parecido, tá lá de alguma forma no romance O Processo. E aqui a gente tem a fotinho do filme do Orson Welles, de 1962. O livro, esse conto que eu mencionei, Diante da Lei, ele é de 1916, do Kafka. Em 1962, o Orson Welles filmou O Processo. E olha aí essa ideia, né, a porta da lei. Diante da lei está um porteiro. A lei é uma porta fechada, uma porta que o cidadão comum dá com a cara nela, não entra na lei. Tá aí, o cidadão pequenininho, lembra até a Alice no País das Maravilhas, né? A Alice, quando ela toma aquela garrafinha e fica pequenininha. Nossa, quanta metáfora tem quantas alegorias, né, a gente pode fazer. Bom, um outro exemplo aqui, que eu mencionei o Charlie Chaplin, esse filme Tempos Modernos, não sei, quem não viu, vale muito a pena ver, é uma joia.
a gente vê claramente essa ideia do sujeito engolido na engrenagem, né? Do trabalhador ali, que vale menos do que o parafuso que aperta a máquina que ele conduz na fábrica. E aí eu trouxe aqui como comparação, para mostrar um tanto da referência, né, do Chaplin, a novela Na Colônia Penal, do Kafka, foi escrita em 1914, então vamos pensar, 1914, Primeira Guerra Mundial, que mundo que o Kafka estava observando ali. E essa novela, ela fala de um explorador que vai para uma ilha para observar, para avaliar uma máquina de punição. Essa máquina é um aparelho de tortura, de execução de alguém que de alguém que comete uma infração. E a máquina, de alguma forma, ali ela desintegra essa pessoa que é colocada nela, né, o infrator, de tão violento que é. E eu falava no início, né, que alguns textos dele são desconfortáveis mesmo. Esse é um deles, é um texto que dá até um pouco de tontura, mas vale a pena, porque a gente percebe que não é a violência pela violência, ele tem uma ironia. O Kafka tinha uma ironia fina, que aí tem uma história gostosa. Dizem que ele lia os textos dele para os amigos em rodas mais privadas, onde ele se sentia mais à vontade, tímido que era. Ele lia os textos dele e chorava de rir. Então a gente lê e acha sério, ele chorava de rir, porque tem muito humor. Se a gente lê com essa já um pouco amaciados, né, abertos para essa possibilidade, com essa escuta e com essa leitura mais ampliada, a gente entende, a gente identifica esse humor, essa ironia, esse sarcasmo. Bom, aqui, olha que legal, é o discurso do filme O Grande Ditador, que tem uma cena lindíssima, lindíssima, que até hoje é copiada, que enfim, ele está lá falando do Hitler, né, de alguma forma, ali o ditador que ele está representando no filme, e tem uma cena que esse ditador está no seu escritório, em cima da sua mesa, brincando com uma bola, que é o mapa mundi. Ele brinca com o mundo, ele está brincando com o mundo. Bom, acho que a gente pode dizer que a gente está vendo isso bastante, né? Não só aqui no Brasil, mas em vários países. Enfim, não vamos entrar em política, mas é a história se refazendo, né? Mas olha aqui o trechinho do discurso. Não vos entregueis a esses desumanos, homens-máquina, com mentes de aço e corações de pedra. Não sois máquinas, não sois gado. Homens é o que sois. A gente tentar lembrar disso, né? E aqui, fotinho desse filme, que é incrível. E aí, fazendo uma comparação com o livro, que não era um livro, chama Carta ao Pai. Nome prosaico é porque, de fato, era uma carta para o pai, que jamais chegou a ser enviada. A gente não tem notícias, mas dá-se a entender que o Hermann Kafka, que era o pai dele, jamais leu. Era uma carta onde o Kafka se coloca muito, tenta trabalhar tudo aquilo que ele foi vendo desse pai autoritário, esse pai grande. E aí, vejam também a referência, né? Às vezes imagina um mapa mundi aberto e você estendido transversalmente sobre ele. Esse pai gigante. E ele, nessa mesma carta, o Kafka, se descreve como um inseto. Veja, né? O inseto que entra em cartas, em diários, e depois vai virar a Metamorfose, que é um dos textos mais pungentes, mais maravilhosos que já, enfim, na minha opinião, que já foi escrito. Bom, é isso. Agora eu queria abrir um pouquinho, a gente tem uns 20 minutinhos para a gente conversar,
Mas antes eu queria só relembrar esses 2 dias de curso. Quem quiser se inscrever, está lá no nosso site. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E também falar um pouquinho dos nossos outros eventos, né? A gente tem o Projeto Travessias, que também é uma aplicação disso que a gente acredita, né? Pensando na travessia da vida, na travessia de um luto, na travessia de uma perda. Por meio da arte, a gente discute ali, e isso vai proporcionando ligações, e cada um vai fazendo as suas próprias elaborações. A gente tem também, nesse momento, acontecendo a ciranda, de leitura do livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que é um projeto tocado com muito amor pela Carla Belintani, que é a fundadora da Casa Frida, que está aqui com a gente hoje. E acho que antes da gente abrir, Carlinha, você quer falar? Quer falar alguma coisa antes da gente abrir aqui para conversar um pouquinho? Paulinha, eu queria dizer que estou muito tocada com a sua apresentação. Eu admito, eu tenho até uma certa vergonha de dizer que eu não tenho nenhum acesso ainda a nenhuma obra do Kafka, e ter te escutado assim me motivou a querer saber mais dele. Achei fantástica a relação que você traz no começo, né, do ato da escrita com o leitor e vice-versa, né, o quanto um toca o outro de alguma forma, né, e adorei te ouvir. Acho que foi uma transmissão que dá vontade da gente continuar te ouvindo e saber mais, se aprofundar, né? Você fala com muita paixão do Kafka, e eu também sou testemunha do quanto você se dedicou para estar apresentando esse material aqui com tanta dedicação, e acho que também é uma paixão sua, né? A gente acaba se arriscando mais com as grandes paixões, mas vale muito a pena, né? Quando a gente faz com toda essa dedicação e carinho e vontade. Estou muito feliz de estar aqui. E eu queria só comunicar a todos que eu vou colocar o link aqui para a inscrição do próximo Travessias, que vai ser em outubro, em homenagem aos 4 anos do projeto, que a gente vai estar fazendo na semana que vem, no dia 21, que vai ser um sarau em homenagem a Frida Kahlo, trazendo fragmentos de alguns escritos dela. Enfim, ela também tinha um lado poeta, muito interessante também de conhecer. E vou colocar aqui, estão todos convidados para celebrar conosco os nossos 4 anos. Paulinha, obrigada, parabéns, e foi muito linda essa apresentação. Obrigada, Carlinha. Desculpa, só queria mencionar que a Rê está aqui também, a Renata Catassini, além da Carla Belintani e da Isadora Lousa. Não sei se tem mais alguém do projeto aqui hoje, acho que somos nós, né, meninas? Desculpa, Isa, pode falar. Imagina, não, eu só queria acrescentar que com esse encontro de hoje a gente está dando início a um projeto novo na Casa Frida, que é esse de transmitir, né? Que são esses mini cursos. Então, até então, a gente vem fazendo rodas de conversa. Quando não era pandemia, a gente se encontrava nas livrarias, era um encontro bem gostoso, presencial, e discutia filmes, livros, e agora com esse mini curso da Paula, a gente vai começar essa nova empreitada de poder falar sobre os artistas, sobre a psicanálise, e ter essa articulação entre arte e psicanálise. Então, hoje é um dia super importante para nós também, do projeto, e te parabenizar, Paulinha, foi muito bom. Eu esqueci de apresentar para vocês a Paula da forma correta, pessoal. A Paula, além de psicanalista, ela também é escritora, então acho que esse é um tema muito importante para ela também. Então, parabéns, foi uma delícia estar aqui ouvindo e aprendendo com você. O pessoal no bate-papo estava com dúvida em relação ao nome do livro do Roland Barthes, que eu não vou saber dizer, e também teve gente perguntando aqui no privado em relação aos encontros se serão gravados.
esse e os próximos. Então, Paulinha, acho que seria bom você poder falar sobre os próximos, né, como vão acontecer, e se esse vai ficar gravado para o pessoal. Espera que eu me perdi aqui. Esse está gravado, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, e para quem se inscrever, a gente disponibiliza também os outros 2 encontros, então a gente vai gravar tudo. Com relação ao texto do Roland Barthes, na verdade eu usei 2, mas o que eu usei mais foi O Prazer do Texto, mas ele tem outros livros muito, muito legais sobre essa relação da leitura. Ele escrevia sobre muita coisa, né? Mas o que eu usei aqui para esse encontro de hoje foi O Prazer do Texto. Tem mais alguma pergunta? Não consegui acompanhar. Acho que perguntaram assim, se a pessoa não puder assistir na hora, né, no dia do curso, se vai ficar disponibilizado para ela assistir depois. Alguém fez essa pergunta. O de hoje, com certeza, a gente está vendo direitinho os outros 2 encontros, mas acho que para quem se inscrever e não puder assistir no dia, pode assistir depois. A gente manda o link para os também. Inscritos, né? Uhum. Exato. E acho que alguém pediu o link de inscrição. Eu acabei de colocar o link aqui no bate-papo, tá? Ótimo. No meu curso. E agora a gente tem um tempinho. Eu queria abrir a palavra aqui para se alguém quiser falar do que achou, tiver alguma inquietação, alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, quiser compartilhar com a gente a experiência com a leitura de Kafka ou de alguma outra leitura. Vamos abrir um pouco a conversa? O que vocês acham? Quem quiser falar pode abrir o microfone e falar. Quem já leu Kafka aqui? Eu já li contos, né? Mas já tem tempo, assim. Eu agora fiquei instigada até pegar livros, já li livros dele, né? Ai, que bom. Você lembra de algum conto? O que te chamou mais a atenção? Pois estou tentando lembrar aqui, mas já tem muito tempo que eu li, porque eu fui a Praga, e lá tem até uma estátua, né, do Kafka, né, grande. E aí, eu lembro que logo quando eu voltei, aí eu fiquei pesquisando Kafka, aí peguei texto dele e li o conto, né? Mas eu não consigo lembrar agora o nome, eu li tanta coisa. Eu tenho que procurar e achar, e depois eu... Mas você foi para Mas cá, agora eu quero ler Praga. livros dele. Hã? Oi? Que bom que você foi para Praga. Queria muito visitar Praga e ver todo o... Nossa, é maravilhoso. Praga é linda, muito linda. E lá tem uma estátua imensa do Kafka. Bem, bem legal. E você, Georgia, pode falar? Oi, tudo bem? A minha experiência é com Carta ao Pai e Metamorfose, né, de leitura. E daí eu queria perguntar para você, que eu já participei de algumas discussões sobre Metamorfose de Kafka, se você tem alguma ideia, assim, a gente deu uma extrapolada, né, do simbolismo da maçã na hora do ataque do pai. Né? Se existe, é muito cheio de metáforas, assim, né? Como você falou, como ele é conciso na escrita, então em uma página ali você tem muito do que extrair, né? E daí a gente entra nessa discussão, né? Por que a escolha da maçã, né? Será que é só porque é uma fruta típica da região? Eu não acredito nisso, né? Pelo estilo dele de escrita, eu acredito que tem aí um valor muito simbólico, né, dessa maçã. Você teria alguma observação para fazer sobre isso? Eu já li algumas hipóteses, Georgia. De fato, tem muita interpretação para isso, né? Porque a maçã, ela foi o que acabou fazendo com que... Bom, é que aí a gente vai dar spoiler. Vamos dar spoiler, Jorge? Tudo bem, né?
A maçã foi o que no fim fez com Acho que o que Gregor... tudo bem, né? É um clássico, acho que todo mundo já sabe. Essa maçã que é jogada nele deixa ele ferido e é o que vai acabar levando à morte dele, né? A gente pode aqui fazer uma... Eu li várias hipóteses, uma delas falando até de eventualmente algum incesto inconsciente entre o Kafka, entre o Gregor Samsa e a irmã, né? Não sei se é disso que você está falando, Georgia, mas eu acho que assim, se eu for pensar agora uma associação livre bem selvagem, pensar na agressividade, né? Porque quando a gente pensa em alimento, é aquilo que nutre, mas é um alimento jogado, arremessado a ele por uma figura familiar e que acaba, que tem ali uma função não de nutri-lo, mas de agredi-lo, né? Mais um ponto de apoio para a gente pensar a ambivalência das relações. Mas eu queria te ouvir, o que você pensa sobre, qual é a tua hipótese? Então, eu já fiquei pensando, né, no simbolismo da maçã, né, como a fruta do pecado, né, já comecei a extrapolar, assim, na discussão cada um ficou pensando, né, o porquê da maçã, assim, e também tem o simbolismo da maçã na mitologia grega, né, que eu não sei exatamente qual é, então eu acho que não foi, assim, à toa que ele escolheu, né, e essa agressividade do pai, desde as primeiras páginas ali, né, já aparece, né? Então ela só é concretizada mesmo aí com esse ataque das maçãs, né? Mas eu acabei pensando nisso, assim, se teria essa simbologia, né? Mais para o lado bíblico, né? Da fruta do pecado, da fruta proibida, alguma coisa nesse sentido. Sabe o que eu acho, Georgia? Que pode até não ter tido essa intenção na escrita dele, a gente não sabe, a gente pode especular, né? Mas se te abriu esse veio de raciocínio, se te favoreceu essas ligações, ótimo, porque é disso que se trata, né? Quando um pintor faz lá o seu desenho, ele tem algo em mente, né? Quando ele coloca na tela, já não é aquilo que ele tinha em mente. Quando um espectador vai olhar, vai admirar essa obra num museu, sei lá, numa exposição, já é outra coisa. E se outro espectador chegar lá e olhar a mesma obra, é outra coisa ainda. Isso é que é o legal da arte, da literatura, do cinema, de tudo isso. É disso que a gente falava no início, né? Essa ampliação de visão de mundo, de essas ligações que a gente faz. O Kafka, ele não era religioso, ele era judeu, né? Ele era da religião judaica, era essa a origem dele, de pai e de mãe. Ele não era uma pessoa religiosa, ele tinha, inclusive, bastante conflito com a religião, mas não com a sua origem, não com a sua identidade judaica, que é algo que realmente o norteava, né? o constituía. Então, se ele se apoiou na Bíblia, se ele pensou no Velho Testamento, não sei dizer, mas acho que vou até procurar mais. Eu li alguma coisa sobre o incesto, eu não me lembro agora onde, posso tentar levantar e depois posso ver se eu passo para você. Mas acho que toda interpretação é muito bem-vinda, né? Quem mais está com a mão levantada? Sheila? Pode falar, Sheila. Vocês me escutam? Sim. Sobre essa passagem, a interpretação que eu li em relação à maçã tem a ver com a expulsão do paraíso, tem a ver com a perda da inocência. Até o momento dessa passagem, ele continua ainda na condição, mesmo na condição de inseto, se preocupando com o futuro da família, com a educação, o futuro da irmã, a mãe, etc. E no momento que o pai atira a maçã e aquela cena toda com a mãe e a irmã, é como se ele tivesse
percebido o quão não mais parte daquela família ele era, né? Então tinha uma relação com a expulsão do paraíso e a revelação, né, dessa nova situação. E muito bacana você ter trazido isso, né, Sheila, porque esse texto genial vai mostrando, por isso que chama a metamorfose, né? O quanto a personagem vai, num dado momento, perdendo as suas características humanas, né? O quanto, no início dessa metamorfose, quando ele acorda e se vê ali com um exoesqueleto, né, do inseto asqueroso, ele ainda guarda internamente toda a sua humanidade, né? E, inclusive, a gente lê algumas interpretações, alguns ensaios falando que essa virada ela é tão genialmente explorada pelo Kafka que até não só com a maçã, como esse elemento que você trouxe, que vocês duas estão trazendo, mas também até pelo quadro. Vocês lembram do quadro da senhora que usava um echarpe? Uhum. Ele se apegava Sim. muito a esse quadro, como... o que traz mais próximo da realidade humana, né? De contato com outras pessoas. É incrível que seja através de um quadro. Exato, tanto que ele se enrodilha no quadro, né? Não levem o quadro, quando a irmã vai esvaziando ali o quarto, esse esvaziamento também da mobília, um esvaziamento do eu, né? O quanto ele vai se esvaziando e vai perdendo essa humanidade, né? Então, de fato, escutando vocês duas, acho que a gente pode estabelecer a maçã como um plot twist, um turning point, como uma virada, né? Uma virada ali do texto, que ele vai perdendo o humano e vai perdendo a sua parcela humana e engrandecendo a sua parcela animal, selvagem, enfim. Eu coloquei ali no chat, né, que ainda tem uma simbologia para os celtas também, né? A maçã como um símbolo da imortalidade. E, ironicamente, é a fruta que o mata, né? Então, assim, também achei interessante, né? E mostra que, de acordo com a cultura celta, que é a árvore de outro mundo, assim, né? Então, como se ele já não pertencesse a esse mundo da família, né? Estivesse sendo deslocado para esse outro mundo aí. Também teria essa interpretação. Agora, na cultura judaica, eu não sei, mas a maçã também é muito utilizada, inclusive no Ano Novo, né, judaico, eles utilizam a maçã, mas eu já não sei, eu teria que pesquisar. Mas aí mais uma curiosidade mesmo. Aí eu acho que essa referência que você trouxe da maçã no Ano Novo judaico é mais pela doçura, né? A maçã com mel, que é algo que os judeus usam como para dar de presente ou para comer na noite do Ano Novo judaico de sobremesa, né? Para trazer doçura para o Ano Novo. Mas, ó, legal, olha como a maçã aparece, né? Bastante na nossa vida, de um jeito ou de outro. A gente tem mais alguns minutinhos, 5 minutinhos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguma reflexão? Ficou alguma dúvida? Então, eu vou fazer uma consulta para vocês. Nesse minicurso, a gente vai falar bastante da questão do autoritarismo, vamos trazer um pouco esse contexto. Tem algum outro tema que vocês gostariam, quem já lê Kafka, quem já conhece um pouco da obra, alguma outra faceta que a gente possa pensar depois num outro evento para explorar? Alguma sugestão? A Graça levantou a mão. Pode falar, Graça. Oi, tá me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Agora não mais, Graça. Acho que você está com o microfone desligado agora. Graça, agora se desligou. Isso, voltou. Pode falar. Não, então, eu não conhecia, me interessei e fui pesquisar sobre Kafka, né?
e caí numa minuta, numa resenha de Metamorfose. E o que eu identifiquei, que é essa minha questão, né? Quer dizer, eu vou ler o livro, eu gostei demais assim, dos temas, achei bom, que é uma coisa que me interessou. Mas o que eu senti nessa metamorfose dele é que ele não estava mais se adaptando às condições humanas, né? Quando você se sente deslocado, a par de uma sociedade, então você se sente estranho, né? Você não tem mais aquelas características humanas porque você não se adapta, não interessa por essas condições, né? Então, foi isso que eu senti da metamorfose dele. Eu queria colocar se tem alguma coisa a ver mesmo, entendeu? Por quê? Por que ele sentiu assim? Qual a razão dele sentir essa metamorfose? Então, Graça, isso tem muito a ver com o contexto em que ele nasceu e foi criado. Ele nasceu em Praga, que era um dos epicentros, digamos assim, do Império Austro-Húngaro, junto com Viena, né, e com Budapeste. E por ser judeu, num mundo que era, numa região que era muito antissemita, ele se sentia muito deslocado, porque ele falava alemão e existiam movimentos de nacionalismo. Era um momento em que o mundo estava experimentando movimentos nacionalistas muito fortes, e ele se viu ali falando alemão, que era a língua mãe dele, a língua materna dele, mais até do que o tcheco. Então, para os alemães, ele era judeu, para os judeus, ele não era muito religioso, e para os tchecos, ele era alemão. Então, veja ali uma identidade muito conturbada, né? Então, a gente percebe esse deslocamento no texto dele. Acho que você pegou um ponto com muita acuidade. Ele explora muito mesmo o deslocamento, essa sensação do sem lugar. Gente, eu queria só fazer algo. Eu vi alguém falando alguma coisa de tradução. Para quem for ler, a gente vai mandar material de apoio, a gente vai mandar sugestão de livro, mas assim, eu preferencialmente gosto muito do tradutor chamado Modesto Caroni, as edições Isso, Georgia, joia! As edições da Companhia das Letras. Na minha opinião, é a melhor tradução de Kafka, é alguém que realmente foi ali, não que eu fale, né, alemão, eu não falo alemão, mas pelo que a gente lê sobre a obra de Kafka, eu já li outras traduções que não provocam a mesma reação que as traduções do Modesto Caroni. Então, se eu puder fazer uma sugestão, é esse tradutor, edições que tenham esse tradutor. Porém, recentemente, uma editora chamada Antofágica, gente, não ganho nada da Antofágica, tá? Gostaria de ganhar, se alguém conhecer o contato, pode falar? Eu divido os livros com vocês, não ganho nada, mas eu achei muito lindo. Olha que teteia, são pequenininhos. Eles lançaram 2 livros do Kafka, com outros tradutores. Tem tanto a Metamorfose, que está aqui, que eu acho que vocês veem ao contrário, né? E Na Colônia Penal. São livros muito, muito bem cuidadinhos, as edições estão muito lindinhas, são atuais, enfim, para quem não quiser comprar da Companhia das Letras, eu recomendo muito essas 2 traduções também. Alguém aqui fez alguma sugestão de tema, além do autoritarismo? Isso, não pertencimento, isso mesmo, Lúcia. Acho que além do autoritarismo, um tema interessante e atual é a anomia, que despersonaliza, que desumaniza ou leva à vida nua. Bacana, vamos pensar nisso. Vamos anotar, a gente está anotando para futuros reencontros nossos aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa ou podemos encerrar? Pessoal, só lembrando, a gente colocou o link para a inscrição das 2 aulas aqui. Se alguém não pegou, tem no nosso site, acasafrida.com.br/agenda. Vamos pôr aqui de novo. E fazendo novamente o convite para mergulhar aí no
no Kafka nesses próximos 2 encontros? Paulinha, você fala a data para o pessoal novamente, por favor? Falo. São 2 datas, 28 de setembro e 5 de outubro. Então, ótimo. Esperamos vocês. E sempre nesse horário, mesmo horário? Mesmo horário, mas serão 2 terças-feiras, salvo engano, não mais quinta. Porque tem outros projetos também na Casa Frida, tem muita coisa às quintas-feiras. Então, vão ser 2 terças. A terça eu posso, que ótimo. Que bom. Então, entra lá. Espero, Soraya. A gente vai mandar sugestão de leitura e alguns textos que a gente possa colocar, porque, de fato, a gente tem questão, né, autoral, enfim. A gente não pode colocar um livro inteiro como material de apoio, mas alguns trechos é possível, sim. Um conto, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida também, no nosso Instagram vocês conseguem falar com a gente, no nosso site também, a gente está por aqui para tirar dúvidas também. Então, agradecer a presença de todos vocês. Só queria falar um oizinho. Olha quem apareceu! Calma! Não, eu queria só falar parabéns, Paulinha. Despertou realmente a minha vontade, tanto é que eu já comprei o livro, né? Já te falei, já comecei. Tá que nem Lacan para mim isso aqui, tá um desafio. Mas despertou realmente, Paulinha. Vamos decifrar junto, Rê. Vamos, tem que decifrar. Acho que aqui já deu para dar um start, assim, para começar a decifrar. Que exatamente. Bom, obrigada pelos seus ensinamentos aí. Boa noite a todos. Boa noite. Paula, mas só mais uma pergunta. Qual o primeiro livro assim, que você indica para a gente? Olha, eu vou mandar para vocês esse conto pequenininho chamado Diante da Lei. Eu acho que vale a pena para esse mini curso, para esses 2 encontros, pensando no eixo que a gente vai abordar, eu recomendo Diante da Lei, eu recomendo Na Colônia Penal e A Metamorfose. Esses 3 textos dão uma boa visualizada. Inicial. Isso. Diante da Lei. Diante da Lei, eu vou mandar esse. Na Colônia Penal e A Metamorfose. Se conseguir ler também O Veredito. O Veredito também é muito legal de ler, também explora muito essa questão do autoritarismo. O Veredito. Ótimo, muito obrigada. Tem algumas traduções que colocam a sentença em vez de O Veredito, tá? Tá. Não confundir com O Processo, que é o romance dele. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Quem influenciou Dostoiévski ou Dostoiévski que o influenciou? Eu agora... Dostoiévski é anterior, né? É anterior, eu acho que ele influenciou, não teve? Tem alguma coisa assim de um... Soraya, vou ficar te devendo em termos das influências. Mas Dostoiévski eu sei que influenciou muito Freud. Freud bebeu muito dos livros do Dostoiévski, porque ele dizia que se ele não era analista, deveria ter sido, sabe? Era alguém que conhecia a alma humana com muita profundidade. E isso a gente pode dizer do Kafka também, né? Sim. São escritores do conflito, ambos, com estilos totalmente diferentes, mas os 2 eram profundamente conhecedores da alma humana. E pena, né? A gente vai falar disso nos encontros, mas Freud, ao que se sabe, não leu Kafka. Eles eram contemporâneos, mas Freud não leu Kafka. Kafka possivelmente leu Freud. Tá. Amiga, eu vou precisar sair. Parabéns pela transmissão. Obrigada a todos pela presença. Guardamos vocês no curso com a Paulinha ministrando. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Tchau.